E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo. Depois de um tempo sem análise de capítulo, voltamos com o capítulo 9 de Sainte Maria. E hoje a gente vai falar sobre a volta de um personagem que já foi meu personagem favorito de Sainte Ceia. E ele volta no capítulo 9 de Sainte Maria, né, para o ânimo de muita gente. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para amigos de vocês. Se você assiste o canal Mundo Ceia faz tempo, quiser ajudar, torne-se membro do canal Mundo Ceia, você me ajuda de maneira direta. E se você quiser me ajudar de maneira indireta, é só você comprar mangá nos links do Amazon, que estão aqui embaixo. Você pode comprar a Final Edition, o Time Odyssey, o Lost Canvas, o Next Dimension, o Santia Show, o Episódio G, né, e muito mais. Outras coisas você pode comprar no Amazon também, outros mangás, Hajime no Ippo, coloquei o link aqui também, né. Você compra esses mangás por lá ou qualquer outra coisa e me ajuda de maneira indireta. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o capítulo 9 de Sainte Maria. Vamos lá? Então, gente, não é segredo para ninguém que das inovações, das histórias novas de Sainte Ceia, né, com ideias novas, né, sem ser ideias presas ao estilo clássico, Sainte Maria é basicamente a história que eu mais gosto, né? Então tem uma proposta nova e das ideias com a proposta nova, Sainte Maria é o que eu mais gosto, né? Atualmente, no caso, né? E nós estamos avançando a história, né, de maneira que as armaduras, tem um monte de armadura fora de controle, né, tem o exército de Hades que está se reformando, né, e as armaduras que, né, basicamente ficaram fora de controle porque elas escaparam das cartas, né? Então as armaduras estão presas em cartas atualmente, né? E os personagens estão se reunindo em volta do Kiki, que é o grande mestre, né? No momento nós já temos a Maria de Pegasus e a Setsuna de Andrômeda, né? E nós chegamos na terceira, que é a Odete, que vai ser a Odete de Cisne, né? E nesse momento ela está praticando, patinação, ela pratica patinação, e no caso, gente, a Odete, ela tem um problema, tem um conflito. Ela tem o Cosmo desde sempre, ela consegue congelar as coisas, só que o Matias, que é o professor dela, né, ele não quer que ela siga esse caminho. Ele não quer que ela siga esse caminho de usar o poder dela de congelar, né? Ele quer que ela largue mão disso. E ela tem um conflito dentro dela, né, sobre isso, né? Ele quer proteger a Odete, né? E aí a gente tem uma conversa, né, da Maria e da Setsuna com o Kiki, né? E o Kiki até comenta que quem poderia ajudar a Odete a controlar o poder era o Cavaleiro de Aquário. O Cavaleiro de Aquário controla o gelo, tem até a imagem do Camus aí, que ele coloca, né? Poderia ajudar ela. Só que ele não está aparecendo, né? Está desaparecido, então ele não vai poder ajudar, né? O Matias, gente, que é o professor de patinação da Odete, ele era parceiro de patinação da mãe da Odete. Então, basicamente, a Odete, que vai ser Cisne, ela tem um mestre e ela tem uma história em relação à mãe dela, que patinava também, né? Então, assim, bem legal que o Destino das Constelações coloca algumas situações parecidas aí, né? E as duas, gente, a Maria e a Setsuna, elas querem ser amigas da Odete, se preocupam com ela, né? E elas achavam ela fantástica, desde quando ela começou a patinar e elas viram ela, né? Bom, a ação desse capítulo, gente, vai chegar num ponto em que a Odete está atrasada para a aula de patinação e uma armadura começa a atacar a pista. Uma armadura descontrolada, né? Dessa vez, né, o último capítulo foi a armadura de Hydra, que estava em forma de cobra, né? E agora nós temos a armadura de Centauro. A armadura de Centauro que está atacando, né? Vocês podem ver a armadura de Centauro toda doida, né, usando poder de fogo para atacar, né? Poder de fogo para atacar. O interessante é que se a Odete capturar essa armadura, vamos dizer assim, e usar essa armadura, ela vai meio que ter poder de gelo e de fogo, tipo Todoroki lá no My Hero Academia. Bom, vamos ver, né? Eu tô ansioso para ver quais são as armaduras
que elas vão pegar. Uma das coisas mais legais desse mangá é que os cavaleiros podem usar várias armaduras, né? Então, na hora que a Setsuna e a Maria chegam lá, elas se transformam, tem essa imagem aí de transformação, que é bem parecido com o Sailor Moon, uma referência a Sailor Moon, né? E o lagarto, o centauro, começa a atacar, né, com fogo, e a Maria, ela vai usar a transformação de lagarto para se defender do fogo, para fazer uma parede de vento, né? Só que como o vento ele faz o fogo aumentar, acabou que deu errado, né? Ele usou o vento e o vento fez as chamas se explodirem, né? Não deu certo fazer essa defesa, né? E aí, gente, a Odete, ela chega também, o Matias quer que ela vá embora, tá? E ela começa a tentar usar o gelo e não consegue, porque ela tem dúvida. Ela recusou a missão de ser cavaleiro. E aí ela começa a tentar, não consegue, ela se sente inútil, né? Com isso, né? Só que aí ela começa a refletir e tem aquele conflito mental que às vezes o personagem tem, né? E esse conflito mental faz com que ela, por um segundo, aceite a armadura de cisne, né? E aí a gente tem essa fala: um desejo forte se transforma em poder. Um desejo inabalável se torna o cosmo. Né? Muito bonito essa frase, né? E aí ela invoca o poder de cisne, né? Ela ganha ali o poder de cisne. E aí aparece a silhueta do Yoga protegendo, né? E o Yoga volta nesse mangá. A gente já teve a silhueta do Seiya, do Misty, do Shun e agora do Yoga. Você vê que esse mangá se segura com uma história nova, uma proposta totalmente nova, mas com o fanservice dos avatares dos personagens antigos aparecendo, né? E eu acho que o próximo vai ser o Centauro, vai ser o Babel que vai aparecer, né? Mas enfim, o Yoga vira para Odete, né, e diz que se você segurar a minha mão, não há como voltar. Então a decisão dela vai ser a última. Ela pode agora decidir se tornar um cavaleiro, né, ou não. E aí a gente vai ter a nossa próxima, né, que vai ser, né, a Cisne. E aí mais uns 2 episódios ali de ação, né? E nós fechamos aí, deve fechar o 3º volume com o fim do arco de Cisne. Eu tô gostando bastante, a gente tá vendo os 5 protagonistas em sua versão shoujo, sua versão feminina. Pegasus, Andrômeda, Cisne, vai vir Dragão e vai vir Fênix também. Isso é o que Sancho era pra ser, talvez, realmente uma versão shoujo de Sensei. Sancho não é um mangá shoujo, realmente um mangá shonen, onde mulheres são protagonistas, e o que é diferente de ser um mangá shoujo, tá? E o Sancho Maria, de fato, um arroz shoujo com transformações, ganhar poder, porque em shoujo eles ganham poder, né? Então aqui, apenas por acreditar, ter uma força de vontade inabalável, eles ganham um poder. Então assim, shoujo funciona assim, e é legal ver o fanservice dos personagens antigos aparecendo, e os discursos, que são bem legais também, né? Então agora tá no arco de Cisne, que é um dos meus favoritos, né? Então eu tô gostando, apoio bastante Sancho Maria, né? E eu vou repetir, Sancho Maria, das ideias malucas que eles fazem, e aí eu coloco Darkwing no meio também, o Sancho Maria pra mim é o melhor, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, leiam o mangá e me falem se vocês gostam. Até mais, pessoal, tchau, tchau!